automação e foi uma experiência terrível. Então, foi uma empresa ali que eu fiquei 30 dias, exatos 30 dias, assim, um dia anterior do meu pedido de desligamento. Eu tinha sido convidada para fazer uma entrevista numa empresa de tecnologia. E aí, quando a moça falou, então, você aceita a nossa proposta? Eu não penso duas vezes, falo, já tô com a roupa de ir. Tá. E aí, só pego o meu celular, falo, vou mandar mensagem pro dono da empresa hoje. Falei, não, vou chegar amanhã e vou falar pessoalmente, porque eu quero olhar na cara deles para falar que eu vou sair daqui, né? E aí, a partir daí, eu fui, cheguei lá, falei que estava pedindo meu desligamento. Eles perguntam se eu tô certa do que eu tô fazendo ou não. Aham. Eu falo, mais certa impossível. E isso não só por conta da gestão, que era uma gestão atordoada, porque também já era uma gestão que estava em processo de adoecimento e de burnout. Mas, ao contrário deles, eles tinham virado sócios da empresa, né? Então, eles tinham Algo a parte ganhar. ali no negócio. Eu não, eu só tinha o meu processo de adoecimento ali, que não era valioso. E nessa empresa também eu sofri outras situações de racismo, no sentido de que a partir do momento que eu chego ali, eu já estava com falidade. Isso foi em 2020, 2021, alguma coisa assim. Aham. Em 2021. E as pessoas colavam chicletes na minha cadeira. Esse nível Cara! de loucura. Eu era questionada em relação às coisas que eu fazia, que eram comuns, que qualquer outra pessoa fazia, mas por ser eu, era estranho eu estar questionando, no sentido de até as pessoas, os colaboradores ali da empresa, duvidarem da minha competência, da minha capacidade, por eu não ser uma pessoa que trabalha com... Não gosto de jeito... Endomarketing, detesto. E Endomarketing. na empresa eu fazia de tudo, né? Era RH generalista e eu Endomarketing tava lá seria a pra... lavagem cerebral? Olha, você está trabalhando aqui na melhor Eu empresa. costumo chamar de pão e circo. Pão e circo. Mas cara, toda empresa que vai começar a falar com você por dentro, tipo, não, olha, todo esse esforço que tá fazendo, olha o que está acontecendo, você é uma parte da nossa família, que não sei o quê. Cara, a hora que dá um BO. E eu acho importante, quando você é parte da nossa família, entender que família é essa? Que família é essa? Será que eu ia estar feliz de fazer parte da família? Se eles tratam a família desse jeito, imagina como que não vai tratar o colaborador. Então, é uma loucura. Mas, enfim, aí nessa empresa aí, o motivo da minha saída foi por isso, me acionou vários gatilhos, assim. E a nível de ansiedade, eu já acordava ansiosa, ia dormir com taquicardia e já sabia, eu não quero continuar nisso. E aí? Por nada. E aí me retiro e vou para essa empresa aí de tecnologia. Na empresa de tecnologia eu começo a trabalhar como business partner de RH. E aí, como BP, foi a realização de um sonho, assim, porque já era algo que eu vinha almejando desde quando eu pedi o desligamento da primeira empresa lá. Porque eu sentia que eu gostava bastante de trabalhar com desenvolvimento humano, ter contato ali com lideranças, porque eu sentia que era uma forma mais efetiva de conseguir fazer algo, estando mais próximo de quem faz a gestão, né, de fato, das pessoas. E aí, para mim, foi meio que a realização de um sonho, ter chegado nesse lugar. As minhas reclamações não são diretas em relação à empresa. Eu tive uma primeira gestora que foi muito boa, assim, maravilhosa, a nível de também virar o meu pensamento com um questionamento, né? Numa primeira conversa one on one que eu vou fazer com ela, ela me questiona, Maíra, qual que é o seu sonho? E aí é quando eu desabo a chorar, assim, no sentido de que eu fui uma pessoa que eu não fui ensinada a sonhar. Tipo, não tenho sonhos muito grandes. Falei para ela, eu sinto que o estar trabalhando aqui hoje é a realização de um sonho, mas que eu tô começando a pensar sobre isso agora, né? De que não é algo que foi construído a partir das oportunidades que eu fui tendo na vida
Que aí isso foi ampliando a minha visão, no sentido de que é possível ser mais e fazer mais sendo quem você é, né. Então quando ela me questiona isso, aí é quando eu tenho coragem de falar para ela também. Eu acho que o meu sonho é trabalhar com desenvolvimento humano, ser uma mulher preta referência em desenvolvimento humano. E aí foi quando eu fui entendendo a nível de propósito, que o trabalhar com desenvolvimento humano, eu poderia trabalhar sendo psicóloga ou fazendo qualquer outra coisa, né? Seja em relação à psicologia clínica, ainda seja na área organizacional, ou seja na área de consultoria, né? De prestar um acompanhamento mais próximo ali para desenvolver pessoas. E o meu desejo por desenvolver pessoas, aí veio lá atrás, que foi quando eu fui dar treinamento e desenvolvimento, que eu tive que aprender sobre comunicação não violenta, transmitir esse conhecimento para outras pessoas, e aí eu percebo, puta que pariu, eu consegui falar sobre isso, eu tô conseguindo transmitir de forma clara, as pessoas estão me atendendo. Tanto que eu lembro que nesse estágio, que foi na prefeitura, é a primeira turma que a gente pegou para dar o treinamento, super tímida, ainda quietinha, retraída, mas eu tinha estudado pra caramba. E falei, não tem outro jeito, não dá para correr, né? Vou querer meu diploma, vou ter que encarar. E fui. Aí, quando eram 3 ou 4 encontros que a gente tinha pro treinamento, então dava quase um mês ali. E aí, na última aula, quando a gente foi colher o feedback ali das pessoas, aí teve uma servidora que levantou a mão, ela pegou e falou assim: no começo, quando eu te vi aqui pela primeira vez, eu vi aí você quietinha, eu falei, ela não vai dar conta, não. Mas aí, quando você abriu a boca e começou a falar, eu fiquei surpresa. E eu acho que é isso que aconteceu em grande parte da minha vida, que é o ter a sensação de ser subestimada o tempo todo por aquilo que as pessoas veem quando eu me apresento como eu sou, né? E aí já vem várias questões, tanto em relação à questão racial e também a nível de estereótipo, né? Porque quando a pessoa é introvertida, ela não é muito da comunicação, sempre tem a ideia de que ela não dá conta, de que ela não vai fazer as coisas, porque quem leva visibilidade é quem se comunica, é quem se expõe, é quem está lá na frente se mostrando. E quem está nos bastidores, às vezes, não é reconhecido, não é nem lembrado, porque não está sendo enxergado, né? E porque não fala, e não porque não entrega, né? E eu acho que é isso. Existem pessoas que são mais silenciosas, mas elas fazem o que se propõe a fazer, né? A diferença é com qual olhar que você está enxergando essa pessoa que está ali na sua frente. Tipo, e isso em relação ao olhar, tanto em relação ao se enxergar e reconhecer as suas próprias competências, mas também em relação à nossa própria limitação humana, no sentido de que eu ter contato com pessoas que são mais expansivas, mais extrovertidas, me faz ter a ideia de que isso é o padrão. E aí, quando a gente rompe, a gente entende. Não, essa pessoa é introvertida, mas quando ela tá no meio de um grupo ali de pessoa que ela se sente confortável, ela fala, ela dá risada, ela faz piada. Uhum. Ela não é só aquilo que eu enxergo. Uhum. Então, eu acho que é essa desconstrução, assim, mas eu acho que acredito também que foi um processo de autopercepção, né, de me perceber e reconhecer em relação àquilo que eu gosto, em relação àquilo que eu faço, em relação àquilo que eu entrego, e entender que eu não era só aquilo que as pessoas falavam de mim, no sentido de que as pessoas enxergam isso, que eu sou quietinha, que eu não faço nada, só tô ali parada. Mas quem me conhece a fundo, que de fato tem interesse de se aproximar de mim e conhecer a minha vida, a minha história, sabe que eu sou extrovertida. Tipo, que eu converso numa boa, eu socializo Sim. bem, mas eu preciso estar em um ambiente que eu me sinta segura e confortável para. A hora Né? que eu se sentir seguro o suficiente, você voa. Exato. É. Se for falar da impressão que você passa e do tanto que você tá falando aqui, às vezes, tipo, alguém que veio de fora ia ficar Em choque. em choque. Ah, meu irmão, a mesma coisa. A hora que eu gravar com meu irmão, cara, assim, quem vê meu irmão na rua, meu irmão também, ele tem autismo, né? Então, muito quietinho, muito na dele. Ele não vai começar as conversas de jeito algum, coisa assim. Uhum. Chega alguém pergunta uma coisa sem ser dados pra ele.
Meu Deus, o cara vai abrir uma lousa no ar e vai começar a te explicar o bagulho inteiro e, mano, não termina. Não termina. O cara vai dando todos os tipos de exemplos, coisas assim. E você vê um nível de destreza, assim, também. Você também, tipo, você até agora, acho que do podcast, você é a pessoa que falou mais fluente, tipo, o seu palavreado, ele tem uma cascata boa, você... Tem um raciocínio. Não só um raciocínio, mas eu... Até A conexão, acho que até a passada das conexão palavras, mesmo. parece que tá... Parece que uma leitura... E foi,